Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre a importância da astrologia védica, sobre o porquê da gente estudar a astrologia védica e algumas questões sobre o processo de aprendizado inicial da mesma. Uma das coisas que eu sempre gosto de explicar ao início de um curso, né, já falando do nosso curso aqui do canal e também dos nossos livros que vocês adquirirem, né, é, é que a astrologia védica, existem muitos professores, todo respeito a eles, porque são divulgadores do conhecimento védico. Isso é muito importante, principalmente aqui no Ocidente, no Brasil. Sobre a questão dos termos, muita gente usa o. Vai ensinar a astrologia védica, prefere utilizar termos em sânscrito. Dá uma falsa impressão assim de que o curso é mais importante, é um curso mais interessante, mas isso aí acaba que complica o entendimento do aluno em primeiro plano. E existe sim uma função mântrica dos termos sânscritos, né? A língua sânscrita, as línguas sagradas, elas têm uma carga energética mântrica maior. Se você pega aí latim, hebraico, sânscrito, são línguas antigas que são sacralizadas. Não existe isso, né? Eu não gosto muito de separar o profano do sagrado, porque eu sigo principalmente o pensamento Advaita, né, que é a não dualidade, não separar Deus da gente. Se eu pego aqui essa alavanca aqui de guitarra, Deus está aqui, está em tudo. Está no animado, no inanimado, está para todo lado. Brahman está em tudo. Então eu não gosto de separar. Mas existe uma importância. Eu preciso deliberadamente, ao praticar mantras, ao utilizar línguas sagradas, eu, eu preciso ter uma intenção, eu preciso deliberar, eu preciso pensar antes de utilizar. E por fins didáticos, por fins de sacralização, a gente precisa tomar cuidado. Vai introduzindo, né, os termos aos poucos. Cada termo que a gente utiliza, a gente explica para o aluno. Nem que seja necessário que seja, né, várias vezes eu explicar esse termo, mas eu explico para o aluno. Bhava significa isso, nakshatra é isso. O que é nakshatra? Significa isso. Fica melhor, sabe? Então, assim, aqui eu estou dando um exemplo, tá bom, gente? Ainda não, nós não estamos abordando os temas. Mas quando no nosso curso a gente tiver que, né, ter essa necessidade de abordar determinado termo, a gente vai abordar e que seja algo progressivo, né, com um viés mais didático, vamos dizer assim. Aos poucos a gente vai progredindo. Qual a importância da astrologia védica no, na nossa vida? O termo Jyotisha, né, da astrologia védica até de outras, né, gente? Vamos falar até assim, não vamos tirar a importância das outras astrologias. Mas em sânscrito, a astrologia védica é Jyotisha, que tem uma representação, um significado de iluminação. Então, quando eu tenho um mapa astral e faço a análise do mapa astral, seria como se eu tivesse um terreno escuro e eu lançasse a luz em cima daquele terreno. Então, o que eu tenho capacidade de fazer? Melhor observar aquele terreno. A astrologia, assim como todas as guias, como todas os métodos oraculares, eles servem para isso. O consulente, né, o nativo, a pessoa que recebe a análise do mapa, ela vai ter uma melhor possibilidade de caminhar em sua vida. Muitas pessoas pensam que assim, astrologia é sentença, tarô é sentença. A gente pega lá, joga as cartas, né, faz a análise do mapa, aí a pessoa pensa que agora eu tô condenado, tô condenada, vai ser isso aqui, pronto, acabou. Não, gente, não é bem por aí. Existem, né, situações que são mais endurecidas. Até depois a gente vai comentar sobre isso,
sobre os karmas fixos, os karmas médios e os karmas mais moldáveis, né? Moles, vamos dizer assim. Então, existem karmas que não mudam, que é aquela estrutura e pronto, acabou. Né? Porque é uma necessidade de um aprendizado maior. A pessoa plantou algo que necessita ser colhido daquela maneira, porque senão não vai trazer aprendizado para ela, não vai trazer modificação, não vai ser sublimada aquela energia. Então o que acontece? Esses karmas que são fixos, que são duros, que são imutáveis, que tem que acontecer daquela maneira, vem para isso. Mas eu sempre prefiro dizer que, na maioria dos casos, é uma análise astral, os mapas eles não apresentam essa dificuldade total. Como no exemplo do Sarpa Dosha. O que é Sarpa Dosha? Sarpa Dosha é um posicionamento onde todos os planetas estão entre os nodos lunares, né? Entre o nodo norte e o nodo sul, Rahu e Ketu, né? Que são... A gente vai estar explicando para vocês a respeito disso aí em outros vídeos, para não fugir do nosso aspecto didático. Mas, geralmente, a vida da pessoa é uma vida mais paralisada. Ela não consegue se mover tanto. Pode ser benéfico, pode ser uma vida próspera, sim. A gente tem casos aqui do nosso grande cantor brasileiro, Belchior, tinha Sarpa Dosha. Nina Simon, né, tinha tinha Sarpa Dosha em seu mapa, pelo menos no mapa que eu consegui ter acesso, deu isso, né, deu Sarpa Dosha. Mas realmente assim faz todo sentido quando a gente analisa com a vida da pessoa, com a encarnação que ela teve. Foi uma vida fixa, uma vida sem muitas transformações. Então, existe algumas situações que pendem para esse lado. Porém, gente, mapa não é sentença. Não existe sentença em um mapa astral. Ele serve como uma iluminação. Quando a gente fala de oráculo, o oráculo. Sim, gente, o método de adivinhação, seja a astrologia, seja o tarô, seja búzios, o que acontece? Sim, é adivinhar, gente. Não vamos ser hipócrita, não. Muitas vezes a pessoa ela precisa, assim, de... eu quero saber sobre minha vida amorosa. Gente, dentro das coisas banais existe a realização do Supremo. A gente não pode, né, ficar dando a sacralização das coisas acontece com um fundamento, como um fundamento energético, que é sim importante, mas a sacralização de algo não necessariamente pede o ato de profanar o que não está separado, né? Então, quando a gente usa a astrologia, o tarô como método de adivinhação, a gente não vai perder a sua essência sagrada naquilo. O que vai fazer aquilo se tornar sagrado? A forma como o astrólogo, como o tarólogo aborda. Se ele traz aquilo para o consulente de forma vazia, aí vai se tornar algo profano. Se ele traz a importância espiritual, a importância, aquilo que está nas entrelinhas, se torna algo sagrado. Então, sempre o bom senso, ele deve ser colocado diante dessas práticas. Então, o serviço oracular, o trabalho oracular, ele tem sim uma importância de cunho metafísico, de cunho espiritual, de cunho iniciático, que a gente pode sim estar utilizando. Só não vamos, né, obviamente, fazer como muitos criadores de conteúdo, ficar aqui enchendo mesa de pedrinha, faz-se um cenário e diz para 30 mil pessoas que você vai encontrar tal coisa, que o amor da sua vida vai aparecer semana que vem. Aí, coincidentemente, aparece aí para 5 mil pessoas, dessas 30 mil, a fama fica para aquela pessoa, né, que usou de má fé. Então,
não existe isso. Existe até, vou fazer aqui um horóscopo. Tendências generalizadas podem até existir, tendências muito superficiais, muito leves. Porém, o horóscopo ele é melhor direcionado num ponto de vista individual, não massificado, né? Nem todo ariano, nem todo pisciano, nem todo aquariano vai ter os mesmos acontecimentos, né, acontecendo. Embora existam confluências. Vocês notem, quando existe, por exemplo, incêndio em um lugar, aí já começa a dar queimada assim, né, em outros lugares, começa a acontecer aquele vulco-vulco, aquela coisa. Isso é normal acontecer. Acontece um acidente aéreo, acontece vários em sequência. Existem as confluências, a gente tem que entender isso aí. Existe essa questão de um horóscopo mais ligado à astrologia horária, à astrologia que nosso grande mestre Raman, ele até tem um livro que fala sobre questão monetária, com questões de acidentes, eventos ligados ao clima, né? É quase uma meteorologia astrológica, né? Então existe, tem até um outro livro de um outro autor menos famoso, que eu não lembro o nome dele, um nome muito comprido em sânscrito, né? Que ele fala sobre esses eventos, né? Que a gente prevê através da astrologia. Então, existe sim, mas tudo, como eu sempre falo, tem que ser observado com parcimônia, com cuidado, tá bom, gente? Existe a importância da astrologia, existe a importância do serviço oracular, mas tudo com muito cuidado, sempre observando os dois lados, né? Eu sempre falo, gente, o processo da análise astral, ele é um processo que necessita de você ter uma conexão maior com com o aspecto espiritual. Conheço muito astrólogo, infelizmente, até brasileiros, astrólogos brasileiros, né, homens, mulheres, que quando vão fazer análise, analisam simplesmente pelo viés material e denigrem. Eu sei que tem um monte de gente aí que fala, essa palavra denegrir é racismo. Hoje em dia tudo está sendo racismo, gente, tá bom? Hoje em dia tudo está sendo racismo. Eu sou contra, obviamente, o racismo, mas hoje em dia tudo que você fala você não pode, tudo é mimimi. Então, paciência. Então existem astrólogos que denigrem aqueles que vão fazer uma análise e utilizam a mediunidade, a sua energia de Kundalini, como forma de complemento daquela análise. E, na verdade, estão indo contra a via védica do processo analítico de um mapa. Até mesmo contra vários processos, né? Até mesmo na música indiana, a espiritualidade ela é necessária. Ela é algo que traz a importância do desenvolvimento, né? Musical, teatral, e várias áreas, né? De profissões e de realizações espirituais, né? Isso aí é algo que está atracado no conhecimento védico, que não tem como. Vou fazer análise. Tá, a ciência ela é muito importante, gente. Ela é muito importante. Religião que não é científica, ela é um problema. Ela é um caos. Religião tem que ter cientificidade. Quando ela não tem cientificidade, quando a filosofia não tem cientificidade, ela é simplesmente achismo, sentimentalismo. Então tem que ter. Mas se falta esse fogo cósmico de Kundalini, meu caro, também é especulação que você está fazendo. É cálculo matemático. Né? É química, é física, simplesmente. E a plasticidade daquele oráculo está indo por água abaixo. Então, vamos entender isso aí, né? Respeito todos os astrólogos, mas falta esse jogo de cintura, falta essa questão de equilíbrio, né? Dentro do seu desenvolvimento. Então, a astrologia precisa ter uma conexão, sim,
faz um mantra antes de começar a fazer a análise de um mapa, pede auxílio divino, que vai ter bons resultados. Tá bom, gente? Aqui são algumas explicações iniciais sobre o curso de Astrologia Védica, que, assim, lógico, tem muita coisa que fica de fora. Videoaula sempre vai ficar coisa de fora. Mas são pontos, assim, mais importantes que você precisa saber. Beleza, gente? Um abraço a todos vocês. Que Kali nos ilumine hoje e sempre. Até a próxima. Tchau.